Vocês sabem, né, que nesses últimos tempos tem se levantado uma doutrina herética falando que Eva teve relações com a serpente do Éden e nela foi implementada a semente do mal. E que ela teve uma gravidez, que isso cientificamente é possível sim, você estar grávida de 2 pais, isso é possível na ciência. Mas isso não justifica ter acontecido com Eva. A gente vai ver à luz das escrituras evidências que nos mostram muito mais, nos apontam para outra questão do que para isso. Então, irmãos, um irmão me mandou um texto ali de Gênesis capítulo 4, versículo 1, que eu vou passar o texto aqui para vocês. Como vocês podem ver, irmãos, eu copiei e colei aqui o comentário do irmão e não encaminhei ele justamente para preservar o nome desse irmão que veio me falar isso daqui. Vejam o que ele falou. O verso, irmã, está avisando que Adão também esteve com Eva. Que verso que ele está falando? De Gênesis 4:1. Ou seja, ele está dizendo aqui, ali está falando que Adão também esteve com Eva, mas que já em seu ventre haviam 2 linhagens. Né? No Éden ocorreu uma superfecundação heteropaternal, que é o que chama quando você tem 2 filhos dentro do ventre de 2 pais diferentes. Né? Quem abriu, ofereceu a abertura das coisas sexuais, nudez para Eva, foi Satanás. Quem abriu os de Adão foi Eva. Olha, irmãos, que heresia, isso aqui não está nas escrituras. Mas sempre repare em Gênesis 3:15, Deus está falando contra Satanás sobre 2 linhagens. A gente vai ler esse texto, tá? 2 linhagens. E repare que Eva, no verso seguinte, recolhe o castigo de gerar com dores no parto, porque ela estava grávida tanto da serpente quanto de Adão. Só que Deus não deu castigo só para Eva, punição só para Eva, ele deu para Adão também. E a gente já vai ver por quê, irmãos. E aqui ele justifica que no verso 4:1 é apenas um lembrete de que Adão também esteve com Eva e nos mostra quando os irmãos Caim e Abel nasceram, Caim era do maligno, 1 João 3:12, enquanto Abel de Adão, certo? Então, vamos para os textos, irmão. Quando a gente vai aqui em Gênesis, deixa eu passar o texto aqui primeiro. Vejam que o texto de Gênesis 3:15 não está apoiando a superfecundação heteropaternal. E sim, está declarando a sentença da serpente quanto à mulher. Porque houve sim uma desobediência entre a serpente e entre a mulher. Houve, assim como também teve em Abraão, não só entre a serpente e a mulher. A gente já vai ver isso daí. Isso aqui de maneira nenhuma está dizendo, olha, realmente, Eva tinha feito relações com a serpente. Não está dizendo isso. Agora, a gente vai ver que sim, Eva tinha a semente da serpente, que é diferente. Mas isso não quer dizer que ela teve, de forma literal, relações sexuais com a serpente. A gente já vai ver por quê. Vejam, irmãos, que aqui no texto, esse irmão diz assim, o verso 4:1 é apenas um lembrete de que Adão também esteve com Eva. Mas, irmãos, vamos ler Gênesis 4:1? Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim. Irmãos, o que está querendo dizer aqui? Que foi dessa relação com Adão que foi concebido a Caim. E Caim era da semente da serpente? Sim. Mas como é que se justifica tudo isso? A gente já vai chegar lá. Mas o fato é que esse irmão aqui nesse texto, ele mudou a posição das coisas. Ali ele fala que ele só mostra que ele teve relação sim com Eva, só isso. Não, mas aqui o texto está dizendo que Adão e Eva tiveram relações sexuais e aí nasceu Caim. É isso que está dizendo. Nos mostrando que foi do fruto desta relação que nasceu Caim. Mas então como é que se explica o fato de Caim ser a semente da serpente se Eva teve relações só com Adão? A gente já vai entender. Vamos lá para frente, nos seus descendentes aí de Adão e Eva. Vamos lá para o patriarca Isaac. Isaac foi casado com Rebeca. O que as escrituras dizem dos gêmeos que estavam na barriga de Rebeca? Que Esaú foi odiado por Deus e Jacó foi amado por Deus desde o ventre, sem nenhum deles ter podido ter chance de nascer e ter feito bem ou mal. Não é isso que a palavra fala? Aqui eu estou citando um texto bíblico, irmãos. Ou seja, e odiou Deus a Esaú desde o ventre e amou a Jacó, sem os dois ter feito mal, bem ou mal. Por que será motivo, irmãos? Será que se Esaú fosse da semente do bem, o Senhor odiaria ele? O motivo, irmãos, por Deus ter odiado Esaú desde o ventre, sem ele ter feito bem ou mal, é justamente por isso, porque Deus já sabia de quem ele procedia, irmãos, que ele era uma semente do mal. Aí eu pergunto para vocês, Rebeca teve relações com a serpente também? Claro que não. Essa semente do mal está em todos nós, irmãos. E essa semente do mal se chama pecado original, que todos nós herdamos de Adão. Porque a palavra fala que por um só homem entrou o pecado no mundo. Assim, por um só homem entrará a remissão dos pecados, que é Cristo. E qual que é o homem que entrou o pecado no mundo? Eu já vou colocar o texto, a gente vai ver que está falando de Adão. Então, irmãos, vejam bem. Se Rebeca não traiu Isaac, e Esaú e Jacó são filhos
de Isaac, então a gente entende que foi ou tanto Isaac quanto Rebeca, ou principalmente Isaac, tinha a semente do bem e a semente do mal na sua genética. Porque o que acontece, irmãos? Quando eles desobedeceram, Adão e Eva desobedeceram, eles eram perfeitos, eles não tinham o mal neles. Eles não conheciam o bem e o mal, eles eram perfeitos, não é isso que a palavra fala? Mas o que foi dito para eles? Se comeres desse fruto, vocês vão conhecer o bem e o mal. Foi isso que foi dito, não foi? Quando eles comeram do fruto, não foi só as escamas dos olhos deles que caíram, que eles conseguiram enxergar a nudez, mas eles contraíram o pecado original, irmãos, naquele momento. Eles contraíram, naquele momento de desobediência, não foi só a sua ciência que foi aumentada, do conhecimento do bem e do mal, e das escamas dos seus olhos caírem, que eles puderam enxergar realmente como as coisas são, mas também foi colocado neles o pecado original, irmãos. Eles se encheram desse lado ruim e desse lado bom, que todos nós carregamos até hoje, irmãos. Assim como Isaac já tinha dentro de si a semente do bem e do mal, representadas por Esaú e Jacó, no momento que Adão contraiu o pecado no jardim do Éden, ele também comprou para si essa herança, assim como ele passa essa herança de geração em geração e alcança toda a sua descendência, assim como a palavra testifica, por um só homem entrou o pecado no mundo. Não fala de Eva. Quando fala que, por quê? Porque Adão é o cabeça. Para ele que foi dito, não comerás. A mulher era uma coajudadora dele. Ele era o maior, tanto que a mulher foi feita da sua costela. Ela o enganou, mas ele que era o cabeça, ele não devia ter caído. Os dois caíram. Irmãos, conseguem assimilar tudo isso? Então, se eles naquele momento contraíram o pecado e se encheram do bem e do mal, a semente da serpente estava já em Adão e Eva, quando eles tiveram relações sexuais e conceberam a Caim, conforme o texto de Gênesis 4:1 nos afirma, irmãos. Aqui está o texto que esse irmão citou, vejam. Não sendo como Caim, que era do maligno. Sim, ele era do maligno, era semente do maligno, que Adão contraiu ao desobedecer a Deus e comendo do fruto que o maligno ofereceu. Conseguem assimilar? Irmãos, essa linha de raciocínio que eu estou passando para vocês faz todo sentido com as escrituras. Ela não vai além do que está escrito. Porque daí faz sentido mesmo a semente do mal estar já em Adão, porque ele se alimentou da semente do mal, ele aceitou o que a serpente ofereceu, que era a semente do mal. Porque Isaac prova que isso de fato acontece, porque o próprio Isaac também, do seu sêmen, saiu uma semente do mal e uma semente do bem. Isso prova que um mesmo homem já está carregando dentro de si a semente do bem e do mal. Não é isso que a palavra fala? Que nós temos o pecado em nós e que nós temos que lutar com ele todos os dias? Não é isso que a palavra fala, irmãos? Reparam como as escrituras dão respaldo para essa linha de raciocínio e não para a linha de raciocínio de que Eva teve relações com Satanás, que ela adulterou com Satanás, que ela teve esse tipo de relacionamento carnal. O problema é que eles estão carnalizando demais, irmãos, demais. E as escrituras não dão base para isso. Vejam, irmãos, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Ou seja, o pecado é herdado desde Adão, irmãos, assim como a morte. Né? Porquanto todos pecaram, porque todos contraíram na genética a semente do mal que Adão consumiu ao comer do que a serpente ofereceu para ele. É configurado pela desobediência também. Então ele se alimentou dessa semente, assim como Eva, os dois estavam com a semente do mal. Por isso que Gênesis 4:1 afirma que foi da relação sexual entre Adão e Eva que nasceu Caim. Mas por que ele não é contado na genealogia, no capítulo 5 de Gênesis? Porque ele é a semente do mal, ele é fruto do pecado. E a semente de Jesus é contada da semente da mulher e não da semente da serpente. Entendem isso, irmãos? Mas eles usam o que está escrito em Gênesis 5, tá vendo? Caim não é contado. É contado só Abel. Por que não é contado? Porque Caim é da semente da serpente. Ele não é de Adão, mas não é essa a justificativa. É porque Deus não ia fazer Jesus nascer da semente da serpente. É claro que ele ia pegar a semente do bem. Assim como ele fez tudo o que foi feito para que Jacó recebesse a herança e não Esaú, que era o mais velho, que tinha o direito da primogenitura, foi feito tudo o que foi feito para dar a primogenitura para Jacó. Da mesma maneira aconteceu com Caim e Sete, porque Abel foi morto, né? Então sobrou Sete, que era da semente da mulher. É claro que Deus, da mesma forma que Deus fez todo aquele arranjo para não deixar a primogenitura para o primogênito Esaú, porque era da semente da serpente, da mesma maneira ele fez com Sete e Caim. Irmãos, conseguem ver como a própria Bíblia dá respaldo para isso que eu estou falando para vocês? Sem ferir em nada na nossa fé, sem bater de frente com nenhum texto bíblico, irmãos. Conseguem assimilar isso? É claro que no capítulo 5 de Gênesis, então, Deus vai levar em consideração a Sete e não a Caim, assim como ele levou em consideração a Jacó e não a Esaú. Irmãos, não há nada de novo debaixo do sol, tudo é cíclico, tudo se repete. Para quê? Para o nosso entendimento, irmãos. Conseguem assimilar isso? Vejam aqui ainda, em Romanos 5, do 12 ao 14, no finalzinho ali que eu coloquei em negrito, a transgressão é contada por Adão e não por Eva.
O pecado é introduzido no mundo por um homem, Adão, e não por Eva. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem ele será remido, Jesus. Como é que eles vão dizer que foi a culpa de Eva porque ela teve relações sexuais? Então, o correto seria dizer aqui nesse texto de Romanos que o pecado entrou no mundo por uma mulher e por um homem será tirado, não é isso? Vejam como essa doutrina beniniana, herética, ela vai contra as escrituras, meus irmãos. Conseguem assimilar isso? Então, irmãos, só para concluir, da mesma maneira que em Isaac e Rebeca nasceu dessa relação sexual, nasceu uma semente do bem e uma semente do mal, da mesma maneira, e a semente do bem foi contada para a genealogia e não a semente do mal, né? A gente sabe que o primogênito era Esaú e não Jacó. Mas o que Deus fez? Deus fez um arranjo para que Esaú ocupasse a primogenitura. Por quê? Porque ele era a semente do bem. Da mesma maneira, do ato sexual de Adão e Eva, também nasceu Caim e Abel. E por isso que lá em Gênesis 5, igualmente aconteceu ali na inversão de papéis entre Esaú e Jacó, que Esaú perdeu o seu direito de primogenitura para Jacó porque ele não merecia, né? Da mesma maneira é contado Sete e não Caim, porque Caim era o primogênito, era o primeiro. Mas por que Gênesis 5 conta a genealogia de Jesus desde Sete e não de Caim? Porque é claro que Jesus não veria da semente do mal, ele tinha que ser da semente do bem. Tinha que ser, irmãos. Da onde que Deus ia usar a semente do mal para que Jesus nascesse dessa semente? De maneira nenhuma. Então é óbvio que em Gênesis 5, a genealogia não vai ser contada a partir de Caim de maneira nenhuma. Assim como Deus fez com que Esaú também não fosse contado, irmãos. E sim, a Jacó. Conseguem compreender a similaridade dos dois eventos, irmãos? Por isso que Deus nos dá, irmãos, o conhecimento e as escrituras para a gente não cair na falácia de homens réprobos na fé, cheios de ventos de doutrina, para engodar e enganar e fazer cair a muitos, inclusive homens, irmãos, zelosos das escrituras estão caindo nessa falácia, irmãos, homens bons, estudiosos, mas parece que eles não lembram dos fatos que aconteceram com as descendências, para ver que realmente aconteceu tudo de novo, nos explicando os pormenores lá do Éden. Irmãos, eu falo isso aqui com sentido de exortação mesmo para vocês, porque me dói no coração ver irmãos bons caindo nessa doutrina beniniana herética. Me dói, realmente me dói, irmãos. Tá? Então, e esse estudo que eu passei para vocês, irmãos, eu peguei textos, fiz um estudo raso. Mas para quem realmente quer estudar e pegar mais textos e se embasar com mais textos, irmãos, vocês vão encontrar mais textos. Leiam lá a passagem que fala de Esaú e de Jacó. Como é feito um malabarismo para que Esaú perca a primogenitura e que assuma Jacó. Porque Esaú foi odiado mesmo desde o ventre. Por quê? Porque ele era semente do mal, não poderia ser dele. Por isso que foi feito tudo isso. Porque muita gente fala, ai, mas que injustiça, né? Deus odiar Esaú desde o ventre. Que injustiça, né? Jacó se encher o braço de pelo para se passar por Esaú. Que injustiça, né? Mas irmãos, tem um motivo de ser, conseguem compreender agora? Tem o seu motivo de ser. Porque justamente por essa questão da semente da serpente e da semente da mulher. Deus manteve o seu propósito desde o início. E ele fez malabarismo desde o início. Porque a semente foi plantada pelo maligno nos genes de Adão e de Eva. Por isso que teve que ter todo esse malabarismo no desenrolar da história, meus irmãos. Eu espero que esse estudo aqui faça sentido para os irmãos. E que os irmãos consigam enxergar quem está trabalhando em cima de base bíblica e quem está vindo com vento de doutrina, fantasias e conjecturas. Que, sim, são persuasivas. Mas o mal, ele não vem com aparência de engano, ele vem com aparência de verdade mesmo, irmãos. O que resta para nós é ver a questão de João 17, que a santificação e a verdade está na palavra. A tua palavra é a verdade. Ou seja, então a gente tem que entender que está correto aquele que se respalda nas escrituras e não em fantasias, ou achismos, ou, porque tem que ser assim de tal jeito. Não, tem que ser do jeito que as escrituras dizem que tem que ser. Graça e paz, irmãos.